A represa estava escura, silenciosa, e no meio daquele silêncio, uma menina de 5 anos chorava, presa pela mão de alguém em quem toda a família confiava havia 10 anos. Solta minha filha! O grito ecoou na noite. Ninguém imaginava que, poucas horas antes, uma simples babá tinha descoberto um segredo escondido havia 27 anos. Um segredo que não só mudaria a vida de uma família bilionária, mas revelaria quem, na verdade, era a verdadeira herdeira de tudo. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar ao começo, ao dia em que uma jovem sem emprego, sem dinheiro e sem ideia do que estava prestes a descobrir, respondeu a um anúncio de emprego que mudaria sua vida para sempre. Marina Alves tinha 27 anos e uma vida que cabia em 2 malas surradas. Havia perdido o emprego na creche municipal 3 meses antes, quando o prefeito cortou verbas de educação infantil. E desde então vivia de bicos, limpava casas, cuidava de idosos por diária, vendia salgados na feira aos domingos. O aluguel do quartinho nos fundos, em Osasco, estava atrasado havia 6 semanas e a proprietária, Dona Zulmira, já tinha avisado, mais 1 mês sem pagar e a porta seria trocada. Foi por acaso, ou talvez não fosse acaso nenhum menos que Marina viu o anúncio. Um cartão pregado no mural da igreja onde fazia trabalho voluntário aos sábados, procura-se babá residente. Experiência comprovada. Descrição absoluta. Salário acima do mercado, havia um número de telefone e nada mais. Sem nome, sem endereço, sem sobrenome de família. Ligou sem muita esperança. Quem contrata assim, tão às cegas? A voz do outro lado era seca, quase automática. Uma assistente que marcou entrevista para o dia seguinte, às 9 da manhã, num escritório no Itaim Bibi. Marina vestiu a única roupa social que tinha, um blazer cinza comprado em brechó, e foi. O prédio era de vidro espelhado, 40 andares, e o silêncio do elevador a deixou com o estômago embrulhado. No 32º andar, uma mulher de terninho impecável a recebeu sem sorrir e a conduziu por um corredor até uma sala com vista para toda a cidade. Atrás da mesa, um homem de uns 45 anos. Terno sob medida. Relógio que valia mais que o aluguel de 10 anos de Marina. Ricardo Castro. O nome ela reconheceu na hora menos estava nas revistas, nos jornais de economia, dono de uma das maiores construtoras do país. Minha filha tem 5 anos, ele disse, sem preâmbulos. Chama-se Alice. Preciso de alguém que fique com ela em tempo integral, more na propriedade e que não faça perguntas sobre a família. Absolutamente nenhuma pergunta. Você aceita essas condições? Marina hesitou. Havia algo na maneira como ele evitava olhar para uma fotografia na estante. Uma mulher loira, sorridente, com uma criança no colo, que a fez sentir um arrepio. Mas pensou no aluguel, na despensa vazia, na mãe doente em Guarulhos que precisava de remédio todo mês. Aceito, respondeu. Ricardo assentiu uma única vez, como quem fecha um contrato e não uma conversa. Você começa amanhã e, Marina, uma última coisa. O que quer que descubra dentro daquela casa? Esqueça. Alguns segredos existem para proteger as pessoas que amamos. Ela não sabia, naquele momento, que essa frase voltaria a assombrar muitas vezes nos meses seguintes, porque o segredo que descobriria não era dele. Era dela mesma. A propriedade dos Castro ficava em Alphaville, atrás de portões que pareciam ter sido projetados para manter o mundo do lado de fora menos ou algo do lado de dentro. Marina chegou num táxi que ela mesma pagou com o pouco dinheiro que tinha, carregando as 2 malas que continham tudo o que possuía. A casa era enorme, branca, com janelas que iam do chão ao teto e um jardim tão bem cuidado que parecia artificial. Quem a recebeu não foi Ricardo, mas uma governanta de Maedit chamada Dona Helena, de olhar cansado e postura rígida, que a conduziu por corredores decorados com quadros caros e nenhuma fotografia de família à vista menos nenhuma. Exceto aquela mesma imagem que Marina tinha visto no escritório, agora emoldurada numa mesinha da sala de estar,
guardada quase como um altar. Essa é a senhora Castro? Marina arriscou perguntar. Dona Helena parou, olhou para o retrato e depois para Marina com uma expressão que misturava pena e advertência. Faleceu há 2 anos. Um acidente de carro. Fez uma pausa breve. Aqui não se fala sobre isso. Nem sobre nada que aconteceu antes. É a regra da casa. Marina engoliu a pergunta seguinte e seguiu em frente. No andar de cima, numa ala reservada só para ela e para a menina, encontrou Alice pela primeira vez sentada no chão do quarto. Rodeada de bonecos organizados em fileiras perfeitas, cabelos castanhos presos em 2 tranças que pareciam ter sido feitas por mãos que não sabiam fazer tranças. A menina não olhou para cima quando Marina entrou. Oi, Alice, eu sou a Marina. Vou cuidar de você a partir de agora. Silêncio. A menina continuou arrumando os bonecos, um a um, com uma concentração estranha para uma criança de 5 anos. Ela não fala muito, disse Dona Helena, baixinho, da porta. Desde que a mãe morreu, quase parou de falar de vez. Já passou por 3 babás. Nenhuma aguentou mais de 1 mês. Por que não aguentaram? Dona Helena hesitou, como se estivesse decidindo quanto podia revelar. Porque essa casa guarda coisas que não deveriam ser guardadas, senhorita Marina. E quem fica tempo demais acaba descobrindo. Ela se retirou sem mais explicações, deixando Marina sozinha com a menina silenciosa e uma sensação incômoda de que tinha acabado de entrar em algo muito maior do que um simples emprego de babá. Naquela noite, ao apagar a luz do quarto de Alice, Marina notou algo estranho. Um pequeno cordão dourado escondido sob o travesseiro da menina, com um pingente em formato de coração, partido ao meio. E, gravado na parte de trás, um nome que não era nem de Alice, nem da mãe falecida. Era um nome que Marina jamais esperaria encontrar ali. O seu próprio. Marina ficou paralisada, o pingente tremendo entre os dedos. Virou-o de novo, sob a luz fraca do abajur, para ter certeza de que não estava enganada. As letras estavam gravadas em cursiva miúda, quase apagadas pelo tempo, Marina. Não podia ser coincidência, não com aquela caligrafia que, de alguma forma, parecia familiar, embora ela não conseguisse explicar por quê. O coração batia acelerado. Guardou o pingente de volta sob o travesseiro exatamente como estava, decidida a não levantar suspeitas antes de entender o que aquilo significava. Poderia ser só um nome comum, uma coincidência boba, mas a sensação no estômago dizia outra coisa. Nos dias seguintes, Marina se dedicou a conquistar a confiança de Alice, e aos poucos algo mudou. A menina que não falava começou a lhe entregar desenhos silenciosos, sempre a mesma cena, 2 mulheres. Uma casa, um sol amarelo no canto superior. Nunca explicava o que significavam, mas parava de organizar os bonecos por horas para simplesmente sentar ao lado de Marina e Abzeva com uma atenção que parecia buscar algo. Uma tarde, enquanto arrumava as roupas da menina no closet, Marina encontrou uma caixa de sapatos escondida atrás de uma pilha de cobertores. Dentro, fotografias antigas, não da mãe loira e sorridente da moldura da sala, mas de outra mulher, morena, de cabelos cacheados e sorriso torto, segurando um bebê no colo em frente a um hospital que Marina reconheceu, a Santa Casa de Guarulhos, onde ela própria tinha nascido. As mãos começaram a tremer. Numa das fotos, no verso, havia uma data escrita à caneta, exatamente o mesmo dia do seu aniversário, 27 anos atrás. Ouviu passos no corredor e, apressada, guardou tudo de volta no lugar, o coração disparado. Era Dona Helena, que parou na porta do closet com uma expressão severa. O que a senhorita está fazendo aqui, só? Organizando as roupas de Alice, Dona Helena olhou para a caixa de sapatos, agora levemente deslocada da posição original. E por um segundo pareceu que ia dizer alguma coisa, mas se conteve. Há coisas nesta casa
Senhorita Marina, que é melhor deixar como estão. Já avisei isso antes. Dona Helena menos Marina arriscou, a voz tremendo. Quem era a mulher daquelas fotos? A morena, com o bebê. O rosto da governanta empalideceu visivelmente e, pela primeira vez desde que Marina chegara, ela pareceu genuinamente assustada. Isso, sussurrou, é uma pergunta que você não devia ter feito. E que eu não posso responder. Ela saiu do quarto às pressas, deixando Marina sozinha com o coração aos pulos e uma certeza cada vez mais forte. Aquela casa escondia um segredo que envolvia diretamente a sua própria história menos e alguém há muito tempo. Sabia disso e tinha escolhido calar. Marina não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada, olhando o teto do quarto simples que lhe fora destinado. Repassando cada detalhe, o pingente com seu nome, a foto da mulher morena no hospital de Guarulhos, a data que coincidia com seu próprio nascimento, o pavor nos olhos de Dona Helena. As peças não se encaixavam, mas todas apontavam para o mesmo lugar sombrio. Na manhã seguinte, decidiu arriscar. Enquanto preparava o café da manhã de Alice na cozinha, aproveitou um momento em que Ricardo Castro apareceu. Coisa rara menos, ele quase sempre saía antes do amanhecer e voltava à tarde da noite, evitando qualquer contato desnecessário com a rotina da filha. Senhor Castro menos começou, tentando manter a voz firme. Posso fazer uma pergunta? Ele a olhou por cima do jornal, surpreso pela ousadia. As regras da casa eram claras. Nenhuma pergunta. Eu disse que não gosto de perguntas. Marina? Sei disso. Mas essa é importante. Ela respirou fundo. O senhor conhece alguma mulher morena, de cabelos cacheados, que tenha tido um bebê na Santa Casa de Guarulhos há 27 anos? O jornal escorregou das mãos de Ricardo. Por um instante, seu rosto, sempre controlado, sempre impenetrável, se desfez numa expressão de choque puro. Ele se recompôs rapidamente, mas não rápido o suficiente para que Marina não percebesse. Onde você ouviu esse nome, essa história? Encontrei fotografias. No quarto de Alice, Ricardo se levantou tão bruscamente que a cadeira quase tombou. Caminhou até a janela, de costas para ela, os ombros tensos. Você não tinha o direito de vasculhar as coisas desta casa? Eu não estava vasculhando, estava organizando o closet dela, como é meu trabalho. E encontrei uma foto com o meu aniversário escrito atrás, Senhor Castro. Isso não é coisa que se ignore. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, tempo suficiente para Marina sentir que talvez tivesse ido longe demais. Que talvez fosse mandada embora ali mesmo, sem explicações, como aconteceu com as outras 3 babás. Mas, quando finalmente se virou, os olhos de Ricardo estavam marejados menos, algo que Marina jamais esperaria ver naquele homem de aparência tão fria. Existem verdades, Marina, que eu prometi jamais revelar. Prometi para proteger pessoas que amo. Mas talvez... Ele hesitou, a voz embargada, menos talvez essa promessa tenha sido um erro desde o início. Sente-se, há uma história que você precisa ouvir. E ela começa muito antes de você pisar nesta casa. Começa numa noite de hospital, há 27 anos, quando 2 crianças nasceram no mesmo corredor. E uma decisão terrível foi tomada. O coração de Marina disparou. Fosse o que fosse que estava prestes a ouvir, ela sabia, no fundo, que sua vida inteira estava prestes a mudar. Ricardo se sentou novamente, mas dessa vez não pegou o jornal. Ficou olhando para as próprias mãos por um instante, como se estivesse reunindo coragem para atravessar uma porta que mantivera trancada por décadas. Há 27 anos, minha família não era o que é hoje, menos começou. Meu pai, Otávio Castro, estava construindo o primeiro grande empreendimento da construtora. Estávamos no início, endividados até o pescoço. E ele tinha acabado de descobrir algo que poderia destruir tudo. Minha mãe. Depois de anos tentando engravidar sem sucesso, finalmente esperava um bebê.
mas os médicos alertaram que havia complicações sérias. Havia risco de que a criança não sobrevivesse ao parto, ou pior, de que minha mãe não resistisse. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em algum ponto do passado. Na mesma noite em que minha mãe entrou em trabalho de parto na Santa Casa de Guarulhos. Outra mulher também estava lá, uma jovem enfermeira do próprio hospital, sozinha, sem família por perto, também dando à luz. Uma menina saudável, forte, chorando os pulmões inteiros ao nascer. Minha mãe, infelizmente, teve complicações graves. A bebê dela nasceu, mas muito frágil, com o coração fraco, e os médicos disseram que dificilmente sobreviveria a primeira semana. Marina sentiu um frio subir pela espinha, entendendo aonde aquilo estava indo antes mesmo de ele terminar. Meu pai, desesperado, ofereceu uma quantia enorme de dinheiro à enfermeira. Uma troca! A filha saudável dela ficaria com o nome e a vida da criança fraca dos Castro e a bebê frágil, com o verdadeiro sangue Castro. Seria entregue à enfermeira, que jamais deveria revelar a verdade a ninguém. Meu pai queria um herdeiro saudável para a empresa, custasse o que custasse. A enfermeira, sozinha, pobre, doente ela mesma. Aceitou, talvez pensando que estava dando à sua filha uma vida melhor do que jamais poderia oferecer. Ricardo finalmente olhou diretamente para Marina, os olhos cheios de uma dor antiga. Aquela bebê saudável, trocada naquela noite, cresceu, foi registrada como filha legítima dos Castro e se tornou minha irmã mais nova, que hoje mora na Europa e nunca soube de nada disso. E a bebê frágil, a verdadeira filha de sangue dos Castro. Foi entregue à enfermeira, que a registrou com seu próprio sobrenome e a criou como se fosse sua. Longe de qualquer luxo, longe de qualquer verdade, ele engoliu em seco. O nome daquela enfermeira era Conceição Alves e o nome que ela deu à bebê, Marina, era o mesmo que você carrega até hoje. O mundo pareceu parar de girar ao redor de Marina. Marina sentiu as pernas fraquejarem, mesmo sentada. A mãe que a criara, Conceição, aquela mulher doente em Guarulhos que ela visitava todo mês. Levava remédio, segurava a mão nas noites ruins, não era sua mãe biológica. E, se Ricardo estava certo, ela, Marina, era filha de sangue dos Castro. Irmã dele, isso é. A voz falhou. Isso não pode ser verdade. Minha mãe nunca me contou nada disso. Nunca. Ela prometeu segredo absoluto ao meu pai. Em troca do dinheiro. E depois, imagino, em troca do seu próprio silêncio para te proteger. Talvez tenha achado que a verdade só traria dor. Ricardo esfregou o rosto, exausto. Eu só descobri essa história há 3 anos, quando meu pai, já doente, sentiu remorso e me contou tudo antes de morrer. Ele me fez prometer que jamais revelaria nada, que deixaria o passado enterrado. Mas quando vi seu currículo, seu nome completo, sua data de nascimento e o hospital onde nasceu, não pude ignorar. Contratei você sabendo quem você realmente era. Marina! Foi por isso? Marina se levantou, tonta, caminhando até a janela para respirar. Então você sabia desde o início. Me trouxe para essa casa sabendo de tudo isso e não disse nada? Eu precisava ter certeza. Precisava ver que tipo de pessoa você era antes de jogar essa bomba na sua vida. Marina, eu vi. Vi você cuidar de Alice como ninguém jamais cuidou. Vi você tratar essa casa cheia de segredos com mais honestidade do que qualquer um de nós já teve coragem de ter. Naquele momento, um pequeno ruído na porta os fez virar. Alice estava ali, parada, olhando para os dois com aquela expressão silenciosa e atenta que Marina já conhecia bem. Ninguém soube dizer havia quanto tempo a menina escutava. "Você é minha tia?" perguntou Alice, com uma voz pequena, mas absolutamente clara menos as primeiras palavras completas que Marina ouvira dizer desde que chegara. O silêncio que se seguiu foi carregado de tantas emoções que Marina mal conseguiu respirar. Ajoelhou-se na altura da menina,
os olhos marejados. Parece que sim. Meu bem! Alice deu um passo à frente. Pela primeira vez, abraçou Marina com força, como se tivesse esperado por aquele gesto havia muito tempo. E foi naquele abraço simples, inesperado, que Marina entendeu não importava o sangue, os documentos trocados ou o dinheiro que havia mudado tudo há 27 anos. O que importava agora era o que ela faria com a verdade que acabara de receber. Mas a verdade, como logo descobriria, ainda guardava mais uma camada a menos porque Conceição, sua mãe de criação, não estava doente apenas de velhice. Estava doente porque, havia anos, alguém tentava mantê-la calada de qualquer forma possível. Naquela mesma noite, incapaz de dormir, Marina pediu a Ricardo que a levasse até Guarulhos. Precisava ver Conceição, olhar nos olhos da mulher que a criara e ouvir a verdade de sua própria boca. Ricardo, ainda abalado por ter finalmente rompido o silêncio de décadas. Concordou sem hesitar e dirigiu ele mesmo, em silêncio, pela madrugada. Casa modesta onde Marina crescera parecia menor do que na memória. Encontrou Conceição na cama, mais magra do que da última visita, a respiração pesada. Ligada a um concentrador de oxigênio que Marina sempre acreditara ser apenas por causa da idade avançada e de um enfisema antigo. Filha. A voz de Conceição tremeu ao ver Marina entrar acompanhada de Ricardo. O reconhecimento imediato em seu rosto pálido confirmou tudo antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Você descobriu! Por que você nunca me contou? Mãe! A palavra mãe saiu carregada de uma dor nova, complexa, que Marina não sabia nomear. Por 27 anos você guardou isso sozinha? Conceição fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Porque tive medo. No início, medo de que tirassem você de mim, que a família Castro mudasse de ideia e quisesse a filha de sangue de volta. Depois, com o passar dos anos, medo de destruir a única coisa boa que aquela noite terrível me deu, você. Ela apertou a mão de Marina com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. Mas não foi só isso, minha filha. Há mais uma coisa que eu escondi e essa mentira pesa mais do que qualquer outra. Ricardo, que observava tudo da porta, deu um passo à frente, tenso. Do que a senhora está falando? Conceição olhou para ele com uma mistura de raiva antiga e cansaço profundo. O seu pai, Otávio, não parou de me pagar apenas uma vez há 27 anos, para eu ficar calada. Ele continuou pagando, todos os meses, até morrer. E depois que ele morreu, alguém continuou fazendo os depósitos. Alguém que eu nunca vi, mas que deixou bem claro, através de bilhetes, que o silêncio deveria continuar ou eu perderia mais do que apenas o dinheiro. O rosto de Ricardo empalideceu. Isso é impossível. Ninguém mais na família sabia dessa história além de mim. Então alguém mentiu para você também, senhor Castro, disse Conceição, a voz fraca, mas firme. Porque esses depósitos nunca pararam. E o último bilhete que recebi, apenas 2 semanas. Dizia uma coisa que me fez adoecer de medo por Marina. Se a verdade sair, a menina paga o preço. Marina sentiu o sangue gelar. Alguém, na sombra. Sabia de tudo havia anos. E não tinha nenhuma intenção de deixar aquele segredo simplesmente vir à tona em paz. Ricardo pegou o telefone e ligou imediatamente para o escritório da família, exigindo o extrato completo de todas as contas ligadas ao patrimônio de seu falecido pai. Enquanto esperava a resposta, caminhava de um lado para o outro na sala pequena de Conceição. A mente disparada tentando entender quem, além dele, poderia ter conhecimento de um segredo tão bem guardado. Preciso ver esses bilhetes, disse ele, finalmente viranzei para a mulher na cama. Conceição apontou para uma gaveta na cômoda ao lado. Marina abriu e encontrou um pequeno maço de papéis dobrados. Cada um com poucas linhas escritas em letra de forma, sem assinatura, sem identificação. As mensagens eram diretas e ameaçadoras,
Exigiam silêncio absoluto sobre a troca de Guarulhos em troca da manutenção dos depósitos mensais e, mais recentemente, alertavam especificamente sobre a contratação de Marina como babá na casa dos Castro. Quem quer que seja, sabia que eu ia te contratar antes mesmo de eu mesmo decidir, menos murmurou Ricardo, examinando um dos bilhetes com atenção. Isso significa que essa pessoa está próxima, muito próxima. Foi então que o celular de Ricardo tocou, o escritório confirmando os extratos. Ele analisou os dados na tela, o rosto cada vez mais tenso, até parar bruscamente numa linha específica. Não pode ser. O que foi? Perguntou Marina, aproximando-se. Os depósitos, depois da morte do meu pai, vêm de uma conta controlada pela advogada da família, Débora Nunes, a mulher que cuidou de todo o inventário, de todos os documentos legais dos Castro nos últimos 10 anos. Ele ergueu os olhos, atônito. Ela sabia, ela sempre soube, e nunca disse uma palavra. Naquele instante, o celular de Marina, esquecido na bolsa, vibrou com uma mensagem de número desconhecido. O texto era curto e gelou o sangue de todos na sala. Vocês não deveriam ter vindo até aqui. Alice está em perigo agora. Voltem para casa. E talvez ainda haja tempo. Ricardo empalideceu completamente e já estava discando para a mansão em Alphaville. Tentando falar com Dona Helena, com a segurança, com qualquer pessoa que pudesse confirmar que sua filha estava segura. Ninguém atendia! Vamos agora. Sua voz tremia de um jeito que Marina nunca tinha ouvido antes. Correram para o carro, o coração de Marina disparado. A mente girando com uma única pergunta. Por que alguém que havia guardado silêncio por 27 anos decidiria, justo agora, transformar ameaças em ação e o que exatamente essa pessoa ganhava ao colocar uma criança de 5 anos em perigo? O trajeto de Guarulhos até Alphaville, que normalmente levava quase 1 hora. Ricardo fez em pouco mais de 20 minutos, cortando sinais vermelhos, o motor gemendo em alta velocidade. Marina segurava o celular com as 2 mãos, tentando ligar repetidamente para Dona Helena. Para a segurança da propriedade, para qualquer número que pudesse dar notícias de Alice, nada, silêncio total. Explica uma coisa menos, disse Marina, tentando manter a voz firme apesar do pânico. Por que Débora faria isso? O que ela ganha com tudo isso agora, depois de 10 anos calada? Ricardo apertou o volante com força, os nós dos dedos brancos. O testamento do meu pai. Ele reescreveu tudo pouco antes de morrer, depois que me contou a verdade sobre você. Deixou uma cláusula. Se algum dia a verdadeira herdeira de sangue fosse identificada e reconhecida publicamente, ela teria direito a uma parte substancial do patrimônio, igual a de Bianca e a minha. Débora era quem administrava esse testamento. Se você nunca fosse encontrada, ou se a verdade nunca viesse à tona, a parte que seria sua acabaria sendo redistribuída, sob certas condições, para os administradores do espólio. Ela mesma. Ela mesma. Chegaram aos portões da propriedade, que estranhamente estavam abertos, sem nenhum segurança à vista. O silêncio no jardim era absoluto, quebrado apenas pelo som dos próprios passos apressados de Ricardo e Marina enquanto corriam até a porta principal, também destrancada. Dentro de casa, encontraram Dona Helena amarrada a uma cadeira na sala de estar, um pano na boca, os olhos arregalados de pânico. Marina correu para soltá-la enquanto Ricardo já subia as escadas aos gritos pelo nome da filha. Alice não está no quarto! A voz dele ecoou, desesperada, do andar de cima. Dona Helena, finalmente livre da mordaça, engasgou as palavras entre soluços. Foi a doutora Débora. Chegou a 1 hora. Disse que precisava buscar uns documentos urgentes com a menina, algo sobre a guarda. Eu não desconfiei. Ela sempre teve acesso à casa. Quando percebi que era estranho, ela já tinha me amarrado e saído com Alice pela porta dos fundos, em direção à represa. O sangue de Marina gelou. A represa de Alphaville,
com suas margens desertas e trilhas isoladas. Era exatamente o tipo de lugar onde ninguém ouviria os gritos de uma criança assustada. Ricardo já corria para o carro novamente e Marina, sem pensar duas vezes, correu atrás dele. Ela pode fazer qualquer coisa agora que está encurralada, menos disse Marina, entrando no carro. Precisamos chegar antes que ela sinta que perdeu o controle da situação. O carro arrancou em disparada rumo à represa e o relógio, implacável, seguia correndo contra a vida de uma menina de 5 anos. O carro derrapou na estrada de terra que margeava a represa e Ricardo mal esperou parar completamente para saltar. Marina foi logo atrás, os pulmões ardendo. Os olhos varrendo a escuridão em busca de qualquer sinal de Alice, foi ela quem avistou primeiro. Uma silhueta parada perto da margem, à luz fraca do luar, segurando a mão pequena de uma criança que chorava em silêncio. Débora, gritou Ricardo, a voz rachada entre raiva e desespero. Solta minha filha! A advogada se virou, o rosto tenso, os olhos vermelhos de quem já não tinha mais nada a perder. Eu não queria chegar a esse ponto, Ricardo. 10 anos administrando o patrimônio dessa família. 10 anos guardando segredos que não eram meus. Cuidando de tudo enquanto vocês viviam suas vidas de luxo sem saber o que eu sacrificava. Aquela parte da herança deveria ser minha. Eu ganhei aquele dinheiro com meu silêncio. Isso não te dá o direito de tocar na minha filha menos. Ricardo deu um passo à frente, mas Débora recuou, puxando Alice mais para perto da água. Foi Marina quem avançou devagar, as mãos abertas, a voz mais calma do que ela mesma imaginava conseguir naquele momento. Débora, olha para mim. Eu sei o que é viver escondendo uma verdade que não é sua para guardar. Eu vivi 27 anos sem saber quem realmente era. Mas machucar essa menina não vai resolver nada. Não vai trazer de volta o tempo que você perdeu, nem vai te dar paz. Você não entende menos, a voz de Débora tremia. Eu não tenho mais para onde fugir. Vocês já sabem de tudo. Então deixa a gente te ajudar a resolver isso do jeito certo, disse Marina, ainda avançando devagar, olhando diretamente para os olhos assustados de Alice. A menina não tem nada a ver com o que você perdeu. Solta a mão dela. Débora, por favor. Por um instante que pareceu durar uma eternidade, ninguém se moveu. Então, com os ombros caindo em derrota, Débora soltou a mão de Alice, que correu imediatamente para os braços de Ricardo, soluçando. As sirenes da polícia, chamadas por Ricardo ainda no carro, cortaram a noite ao longe, se aproximando rapidamente. Nos meses que se seguiram, Débora foi presa e processada. E a verdade sobre a troca de bebês veio à tona publicamente, causando escândalo nos jornais de economia por semanas. Mas para Marina, o que importou de verdade não foram as manchetes, foi reconstruir uma relação com Conceição, agora tratada com os melhores médicos que o dinheiro dos Castro podia oferecer. Foi aceitar, aos poucos, o parentesco com Ricardo e conhecer Binka, que voltou da Europa em lágrimas para abraçar a irmã que nunca soube que tinha. E, acima de tudo, foi o vínculo com Alice que finalmente voltou a sorrir e falar como qualquer criança de 5 anos deveria. Marina nunca deixou de ser babá em espírito menos, continuou cuidando de Alice todos os dias, não mais por necessidade, mas por amor. E toda vez que alguém perguntava se ela se arrependia de ter aceitado aquele emprego misterioso, sem nome, sem explicações, ela sorria e respondia sempre a mesma coisa. Fui contratada para cuidar de uma menina. Acabei encontrando minha família inteira. E assim, uma história que começou com um simples anúncio de emprego terminou reunindo uma família inteira que o destino tinha separado havia 27 anos. Marina nunca imaginou que aceitar aquele emprego misterioso mudaria não só a vida de Alice, mas a sua própria história para sempre. Se essa história te emocionou, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa toda semana. E se você ainda não se inscreveu, essa é a hora, clica no sininho para não perder nenhuma nova história. E me conta aqui nos comentários,
O que você teria feito no lugar da Marina? Teria perdoado quem escondeu a verdade por tanto tempo? Deixa sua opinião aí embaixo. Eu leio todos os comentários. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos na próxima história.